pessoal, estamos de volta, hein? Essa nova série, esse é o título. Eu quero de maneira bem simples falar com você sobre essa questão da luta, do combate. Na verdade, por toda a Bíblia nós vemos esse conteúdo combatendo, lutando, não é verdade? Nós vivemos num mundo de muita oposição em várias áreas da nossa vida. Parece que tudo é impossível de ser conquistado, né? Esse aspecto de lutar por uma conquista, tomar posse. A Bíblia fala demais sobre isso. No Velho Testamento há muitas referências de conquistas, de lutas, de combates contínuos, né? Não é só uma questão assim de um combate, cheguei lá. Na verdade, gente, a nossa jornada sobre a face da Terra, nesse mundo de oposição espiritual ao propósito de Deus na nossa vida, é uma jornada de combate diário, né? Eu costumo dizer aqui no nosso ministério para o pessoal e falar que, gente, é um dia após o outro combatendo. E isso é tão bíblico que o apóstolo Paulo, ele fala sobre o bom combate da fé, ele fala sobre com Timóteo, né, seu filho na fé, sobre fazer esse bom combate. Então nós temos que ter isso no coração como uma consciência, né, nascidos de novo, novas criaturas pela obra da cruz do Calvário. Aliás, Jesus venceu na cruz do Calvário, é colocado assim, né? Olha a terminologia que o apóstolo Paulo usa, né? Dizendo que Jesus ele colocou principados e potestades debaixo dos seus pés, né? Triunfando deles na cruz, veja, triunfando deles na cruz. Então, nós vivemos sempre nesse ambiente, um ambiente onde o inferno, com todo o seu propósito para matar, roubar e destruir, quer chegar na vida do homem para justamente colocar ele nessa condição. Mas Deus na nossa vida, Jesus na nossa vida, nos colocou numa outra posição, numa posição de natureza, que a gente depois vai falar sobre isso, da qual ele venceu, nós vencemos também, mas para nós fazermos esse bom combate. É um combate que eu quero te falar, e a gente vai falar sobre isso também mais à frente. É um combate, é só uma introdução que eu estou conversando com você, mas é um combate de resistência, né? É uma força contrária à minha vida. Falando sobre lutar esse bom combate, eu queria, no início desse primeiro vídeo, dizer que a gente faz um combate espiritual, gente. Essa é a palavra, é um combate espiritual. Do ponto de vista físico, isso não é visto, mas no mundo do espírito isso é real. E quando a gente fala sobre combate espiritual, eu quero te falar que é um confronto de pensamentos, ok? É a verdade de Deus sendo estabelecida sobre a face da terra através da minha vida e da sua, na proposta que ele tem como propósito, contra os pensamentos que geram esse mundo quebrado, gente, esse mundo destruído. Então, na verdade, quando você fala, pô, eu estou fazendo um bom combate, é porque, de repente, está vindo muito pensamento, você está sendo oprimido, né, de várias situações, tirando conclusões das adversidades que não dá para avançar, que não dá para chegar lá, esse meu sonho nunca será realizado. E dentro do teu coração tem a verdade te impulsionando, dizendo, vamos embora, ser perseverante, olha para frente, né? Essa é a minha palavra, eu prometi na minha palavra. Então nós vivemos isso, gente, de maneira contínua. Uma vez que nós nos tornamos novas criaturas, a gente vive esse confronto de pensamentos. O verdadeiro combate do qual o apóstolo Paulo fala que é bom, é um combate da fé. É um combate da minha crença, naquilo que está estabelecido na palavra, que eu creio, contra tudo que está dizendo para mim que não é isso. Contra tudo que está do lado de fora, que é uma baita de uma oposição, dizendo, você não vai conseguir, essa promessa não chega na tua vida, você não vai adiante e tal. É todo esse processo que o mundo está vivendo, né? E o mundo está vivendo assim. As pessoas estão mais deprimidas, elas estão entregando as suas vidas, elas não querem mais se esforçar num conteúdo de se levantar, para se posicionar diante do que está acontecendo, e isso também tem influenciado demais a igreja. Tem visto muitas pessoas tristes, deprimidas, para baixo, porque já acreditaram na sua cabeça que não dá mais para lutar, fazer esse bom combate.
É o bom combate do propósito de Deus. Deus tem um propósito na minha vida e Ele vai estabelecer o que Ele tem estabelecido no meu coração. Então nós vamos caminhar com a verdade dele no nosso coração, levantando para lutar contra toda a adversidade que vem na minha cabeça, né? Dizendo que não é nada disso. Então é um confronto de pensamento. Eu queria que você guardasse isso nesse primeiro vídeo. Você e eu vivemos um confronto de pensamentos todos os dias, praticamente. Ao acordar, o inferno já está injetando, já está falando, já está ali sugerindo coisas que não são boas, são desagradáveis, são prejudiciais. Então, nós temos que levantar. Levantar a verdade para dizer, não, o que vai estabelecer a minha vida é a verdade. Ela tem estabelecido, nós estamos firmados na rocha e nós vamos continuar nessa jornada. E nós vamos até o final. Legal, pessoal? Então, lutando o bom combate, na verdade, eu coloquei dessa forma sobre algumas considerações a respeito de 4 pontos para a gente falar. Tem muita coisa para ser falada sobre lutando o bom combate. Mas vamos embora organizar isso e ao longo então dessa série eu vou falar sobre essas 4 coisas, iniciando agora, nesse tempinho que a gente ainda tem aí de vídeo, falando sobre 4 pontos. Vamos colocar esse primeiro ponto? O primeiro ponto seria esse, ó. O sangue de Jesus nos qualifica para vencer. É bem legal a gente compreender isso, da importância da obra que Jesus fez, nos levantando como igreja. Preste bem atenção, é muito legal. Porque o sangue de Jesus, na obra da cruz do Calvário, venceu o inferno. E se Jesus venceu, nós vencemos também. Veja que interessante, em Efésios, no capítulo 2, às vezes as pessoas não percebem o quanto isso aqui é poderoso. Isso é muito mais, gente, do que algo que está escrito. Isso aqui é o poder de Deus. E fora sendo o poder de Deus, eu declaro para você que é a verdade. Então, quando disse lá que Deus sendo rico em misericórdia, eu estou lendo o capítulo 2, tá? De Efésios, por causa do grande amor com que nos amou, e nós estávamos mortos nos nossos delitos, Ele nos deu vida, é a vida dele. Juntamente com Cristo, olha só, Ele não só deu vida, Ele deu vida juntamente com o Messias, com Cristo, dizendo que pela graça nós somos salvos. Agora olha que interessante o próximo verso. E juntamente com Ele, falando sobre Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, em Cristo Jesus nós morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. Quando Ele ressuscitou, Ele liberou vida para todo aquele que crê. Então eu e você nascemos dessa vitória, a vitória de Jesus na cruz do Calvário, que posteriormente eu vou falar mais. Legal? Então o sangue de Jesus nos qualifica para vencer, por natureza. Eu quero ler uma passagem super interessante, Apocalipse 12, verso 11. Está escrito falando sobre a igreja, que no final dessa era, terminando o fim dos tempos, essa igreja ela vai precisar de ser perseverante. Então eles, falando sobre a igreja, pois o venceram o diabo, por causa do sangue do Cordeiro. Veja, e por causa da palavra do testemunho, da fé em ação, em atividade, né? Da vivência da fé que deram, e mesmo em face da morte não amaram a sua própria vida. Então está dizendo que nós vencemos. Vencemos por 2 coisas super interessantes. Em primeiro lugar, pelo sangue. Em segundo lugar, pela palavra do testemunho. Em outras versões fala pela palavra do testemunho. Vamos ver esse interessante sobre o sangue de Jesus, ó. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós cremos na obra de Jesus da cruz do Calvário, do qual Ele ressuscitou e liberou para nós a vida dele, para que nós nos posicionássemos sobre a face da terra para vencer os desafios e as situações que nós vamos enfrentando. Por último texto, Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo, verso 12, Paulo fala sobre o bom combate da fé. Então a vida é um constante combate, gente. Vai acompanhando comigo aí. E muitas vezes nós não somos treinados a ver a vida dessa maneira. Não é simplesmente acordar e dormir e trabalhar. Nesse processo, cara, muita coisa acontece para você desistir, para você não ir adiante,
para você quebrar alguma coisa na tua vida por uma decisão errada, por uma escolha errada que o inferno está sugerindo. Por trás desse ambiente que parece que é normal, a gente acorda, trabalha, dorme, por trás disso há uma força muito grande de pensamentos para levar eu e você para o prejuízo, para a derrota, para o fracasso, para a miséria, para a destruição, em várias áreas da nossa vida. Então você que é nova criatura, falando com você cristão, você que entende, né? Há algo vivo em você, a pessoa de Jesus está na tua vida. Eu quero te falar que nós temos que ser conscientes todos os dias que nós vivemos uma jornada de combate. Não tem a vida. Então é preciso tomar cuidado para não nos conformarmos com as mais variadas situações que se apresentam no nosso dia a dia. Ok? E essa palavra, gente, eu quero te falar, ela nos mostra dessa maneira que eu não posso ser uma pessoa conformista, mas a palavra nos leva a ser transformados o suficiente para a gente poder crescer no entendimento de que nós vamos avançar, de que o propósito de Deus será estabelecido na nossa vida. Eu não vou abrir mão. Eu não posso fazer isso por você, nem você por mim, mas eu estou aqui te incentivando e te encorajando. Então não seja uma pessoa conformada. Uma pessoa conformada é aquela que não tem onde buscar nada. Ela não tem onde buscar verdades pelas quais ela se apoiará e a levantará para que ela possa enfrentar e seguir adiante. Você entende? Então uma pessoa que desconhece a verdade em Romanos, no capítulo 12, verso 2, diz lá: não se conformem com o padrão desse século, desse mundo, a maneira de pensar destrutiva, mas sejam transformados. Cara, seja transformado pela renovação da tua mente contínua e, obviamente, através da verdade, da palavra, para que vocês possam, então, experimentar. Eu só experimento se eu estiver num processo de transformação pela renovação dos meus pensamentos através da Bíblia, da palavra. Para que eu possa experimentar o quê, gente? O que está escrito aí? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela é construtiva. Ela constrói, ela gera progresso. Ela faz com que eu e você terminemos melhor do que quando a gente começou. Aleluia, eu fico animado em falar isso. Então essa é a única esperança, a esperança viva de uma verdade, da qual a gente insere dentro de nós, essa transformação pela verdade, e gera essa mentalidade que me faz fazer o bom combate da fé. E me faz ali ficar firme contra toda a oposição das trevas, contra tudo que vem contra mim para o propósito de Deus não cumprir. Ok? Então, vou terminar com essa telinha. Não há nenhum ensino em relação à nova criatura no Novo Testamento que nos leve a viver uma vida conformada. Legal? Então não existe. Essa jornada conformada, ela não existe. É uma jornada de transformação, porque a verdade vai fazendo parte de quem nós somos. E quanto mais essa verdade, a palavra, a obra da cruz do Calvário, que tem a ser falado a respeito dessa minha relação com a obra da cruz do Calvário, uma vez firmada dentro do meu espírito, te levanta para você fazer o bom combate da fé. Legal, pessoal? Que bom a gente iniciar esse primeiro vídeo, falei algumas coisas aí, bota no teu coração e a gente vai dar continuidade, que eu quero falar sobre esses pontos que são importantes dentro de lutando o bom combate. Olha, não deixe de compartilhar isso com seus amigos, tá legal? Compartilha aí, manda esse link para uma galera que são seus amigos, que estão precisando levantar por dentro. Você entende o que eu estou te dizendo, gente? Levantar por dentro, numa maneira de pensar que me desafia, que me dá esperança verdadeira. E a única coisa que te dá esperança verdadeira é a palavra de Deus e a verdade que ele escreveu a respeito do homem, a respeito de cada um de nós. Tá legal? Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.